A lei da responsabilidade fiscal, ela traz um princípio muito elementar, que é o de não gastar mais do que aquilo que se arrecada, como nós fazemos na nossa vida pessoal, né? Como que era antes. Os municípios, ou mesmo os estados, no último ano do mandato, os governantes endividavam, iniciavam obras, davam aumentos substanciais para o funcionalismo e deixavam a conta para o sucessor. Era uma irresponsabilidade muito grande. Com a lei da responsabilidade fiscal, só se pode gastar aquilo que se arrecada. Se for ter um aumento de despesa, tem que ter um aumento de receita correspondente. Ainda se pede audiências públicas para fazer a prestação de contas rotineiramente, ou seja, transparência, planejamento, controle social, tudo isso veio no bojo, então, da lei da responsabilidade fiscal, cujos antecedentes já haviam ocorrido aqui no governo do Mário Covas, né, que promoveu um grande saneamento fiscal. O que eu queria ressaltar é esse aspecto do Plano Real, né, o ajuste fiscal, que possibilitou, então, a estabilização da moeda. Um outro ponto a destacar, o fortalecimento dos bancos públicos, né? A Caixa Federal, quando o governo Fernando Henrique assumiu, a Caixa Federal estava sem capacidade de financiar, né? Havia uma inadimplência muito alta dos estados e dos municípios. Houve então uma reestruturação, fechamento de agências e criação de unidades de negócio, que possibilitou então o fortalecimento da Caixa Federal para empréstimos, para moradia, para saneamento básico, sobretudo. O Banco do Brasil tinha uma dívida agrária de cerca de 20 bilhões de reais, era metade do valor da dívida externa da época. Houve uma injeção de recursos da ordem de 7 bilhões e foi criada a cédula do produtor rural, justamente para possibilitar a captação de recursos no mercado, para aumentar o potencial de financiamento do Banco do Brasil. Já o BNDES dobrou a capacidade de financiamento para apoiar a modernização da indústria nacional. Isso é importante deixar registrado aqui, porque tanto a Caixa Federal, o Banco do Brasil, o BNDES, são instrumentos que foram utilizados para a política anticíclica, né, nessa crise atual. E foi graças a todo esse trabalho feito no governo Fernando Henrique que se consolidou, então, esses instrumentos fundamentais. É importante ressaltar aqui o contexto no qual se deu, né, todo esse conjunto de medidas, né, algumas impopulares até. O mundo estava em transformações muito aceleradas, né, os processos estavam muito acelerados, decorrentes do avanço tecnológico, a economia se globalizava e a competição, né, passou a ser um componente muito forte. O Estado brasileiro, que durante muitos anos havia desempenhado um papel de reserva de mercados da nossa indústria ou de concessão de subsídios, o Estado brasileiro, nesse contexto da economia globalizada, tem que passar a fortalecer a competitividade das empresas. Também a volatilidade dos capitais, os fluxos financeiros ganharam dinâmicas próprias, enfraqueceram os estados nacionais e várias crises internacionais financeiras se sucederam, né? A crise da Ásia, a crise do México, crise da Rússia, crise da Argentina, todas essas crises permearam o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E evidentemente, não é fácil, né, gerenciar num contexto como esses de crises se sucederam uma após a outra. E é nesse contexto também que uma nova ordem mundial foi se desenhando, né, após a queda do Muro de Berlim. Novos polos de poder emergem no planeta, os países emergentes, blocos regionais que vão se consolidando, se fortalecendo, e há então um espaço para novos atores globais. E o Brasil então tem que buscar a sua inserção soberana, né, com autonomia, com altivez nesse contexto. E esse foi um grande feito, né, do nosso presidente Fernando Henrique e também da dona Ruth Cardoso, que projetaram ao mundo, né, uma imagem de honradez, uma imagem altiva, uma imagem soberana, de qualidade, de competência, fundamental para o Brasil nessa inserção na economia globalizada.
O mundo, nesse momento, passava por vários processos de reestruturação do Estado, da formulação de políticas públicas. Havia muitos países já promovidos reformas estruturais, né, de ajuste fiscal, e estavam num momento de fortalecimento, então, da capacidade de implementação das políticas públicas. E essa foi mais uma grande conquista do governo Fernando Henrique, foi a promoção da reforma do Estado brasileiro, no sentido